Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Eu sou a professora Emily Guerna, da disciplina de Língua Portuguesa. E aí, preparados para a aula de hoje? Vamos aprender? Vamos começar a aula de hoje analisando um textinho. Vou detalhar para vocês um texto e depois vai ser a vez de vocês, certo? Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo que diz: ao abrir a caixa de madeira que repousava há anos no sótão, Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Lá dentro, entre cartas amareladas e fotos antigas, encontrou um bilhete com a caligrafia da avó. Se um dia precisar entender por que foi embora, leia isto com o coração aberto. Naquele instante, o silêncio da casa parecia sussurrar verdades, há muito tempo escondidas. E aí, qual o efeito de sentido a gente pode perceber nesse textinho aí? Eu aposto que vocês já perceberam algumas coisas, né? Como a expressão leia isto com o coração aberto provoca um efeito de sentido mais emocional, em vez de apenas instruir Clara, leia o bilhete. Ficaria um outro sentido, certo? E a expressão sugere que o conteúdo é sensível, exigindo o quê? Empatia e compreensão. O uso dessa linguagem afetuosa e simbólica contribui para criar um tom mais de mistério e ternura, sugerindo que há emoção e segredos envolvidos. E aí, qual foi o conflito gerador que a gente percebeu nesse textinho? Justamente, Clara descobre um bilhete misterioso que pode revelar um motivo do desaparecimento da avó. Um mistério familiar guardado por anos. E como elementos da narrativa, podemos perceber os personagens, que nesse caso é quem? Clara, que é a nossa protagonista. Também temos a avó, que é uma personagem ausente, mas central. Também temos o espaço, que foi onde? O sótão da casa, que só por isso já é um ambiente de mistério e também descoberta. Temos o tempo, que nesse caso acaba sendo meio indeterminado, né? Mas indica um tempo presente em contraste com o passado, revelado por meio do conteúdo da caixa. Também temos um narrador, que está na terceira pessoa, pois conseguimos notar que é uma pessoa de fora contando a história. E por fim, o enredo, que é justamente qual? Clara encontrar uma caixa antiga, lê um bilhete da avó, e isso desperta nela o desejo de entender um mistério familiar. E as informações explícitas e implícitas que podemos identificar nesse texto são: de forma explícita, Clara encontrou uma caixa no sótão. Dentro dessa caixa havia cartas, fotos, bilhetes e outras coisas que provavelmente pertenciam à avó. Beleza? E a avó foi embora por algum motivo aí do passado. E como informações implícitas, que é o quê? O conteúdo da caixa tem um grande valor emocional e pode conter uma revelação importante. Algum segredo da família aí está guardado, algum esqueleto no armário, hein? Clara está emocionalmente abalada ou surpresa com a descoberta. A avó deixou o bilhete intencionalmente para ser encontrado no futuro, o que sugere que sua partida foi premeditada e significativa. Agora vou mostrar um outro texto para vocês pensarem junto comigo. De olho na tela, hein? Leia o trecho e responda. Carlos passou pela loja e viu o tênis que tanto queria em promoção. Pensou em comprar, mas lembrou que ainda devia dinheiro ao irmão. Deu meia volta e seguiu seu caminho com um olhar perdido. Vamos lá, agora 4 perguntinhas para vocês, hein? Primeira, qual é o conflito da narrativa? Segunda, que palavra ou expressão mostra o sentimento de Carlos? Terceira,
O que podemos inferir sobre a decisão de Carlos? E quarta, o que esse texto nos faz refletir sobre o consumo e responsabilidade? E aí, já pensaram? Rapidinho, né? Vamos lá! Primeira pergunta, o conflito é interno e está na dúvida de Carlos entre o desejo de comprar o tênis e sua responsabilidade financeira, que no caso é o quê? A dívida com o irmão. Ele está dividido entre querer e dever. E na segunda questão, temos a expressão com o olhar perdido. Revela o sentimento de frustração, indecisão ou tristeza. Indica que ele ficou pensativo ou abatido por não ter comprado o que queria. E na terceira, podemos inferir que Carlos agiu com responsabilidade. Ele resistiu ao impulso de comprar e preferiu honrar sua dívida, mesmo que isso o deixasse desapontado. Isso mostra maturidade e senso de prioridade. E por fim, a nossa quarta perguntinha. O texto nos leva a refletir que o consumo deve ser feito com consciência. Mesmo diante de uma promoção e de um forte desejo, é importante considerar as consequências e assumir compromissos antes de gastar. Mostrar que a responsabilidade financeira muitas vezes exige abrir mão de desejos imediatos. A gente sabe que você está ansioso para o Vamos Exercitar, mas antes uma dica essencial para te ajudar a tirar o máximo de proveito da nossa atividade. Fique ligado na dica É Mais Show! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é... Vamos falar sobre informação implícita nos textos. Quem tá animado aí? Tá todo mundo muito animado. Isso aqui é nono ano, meu irmão. Respeita o nono ano. E olha só, eu vou retomar aquele nosso texto da última aula, da nossa última dica. A rã e o boi. Você já sabe que a rã estava insatisfeita com seu tamanho. Queria ficar, é uma fábula, né? Queria ficar do tamanho de um boi, super gigante. Aí ela se encheu de ar, olhou para as amigas e perguntou, e aí, o que vocês acharam? As amigas deram uma risada sobre elas, gargalharam muito. A rã ficou ali meio indignada, meio ressabiada. Ela então resolveu comer. Comeu tanto, que ela se arrebentou toda. Esse foi o destino da rã. Vocês viram que a insatisfação da rã com relação ao tamanho do seu corpo foi o conflito gerador. Nós vimos isso na nossa última dica. Mas me diga uma coisa, qual foi a reação das amigas da rã? Debocharam da rã. E essa é uma informação implícita no texto. Por quê? Não está escrito que elas debocharam da rã. Não está escrito que elas debocharam da rã, mas você conseguiu interpretar a partir daquelas risadas que elas deram. Valeu? Então a gente infere a informação, interpreta a informação implícita do texto. Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Brilha, garoto! Já vimos bastante coisa até aqui, não é mesmo? Mas e aí, vamos exercitar? Questão 1. Leia o poema e responda a pergunta. No campo, os ventos sopram, com força trazem o verão, mas o céu, de azul profundo, esconde o sofrimento do coração. Qual é o conflito gerador do enredo no poema? Letra A. O conflito entre o campo e a cidade. Letra B. O conflito entre a força do vento e a calma do campo. Letra C. O conflito interno do eu lírico entre a beleza do campo e o sofrimento emocional. Ou letra D. O conflito entre o calor do verão e o frio do inverno. Vou dar um tempinho para vocês responderem.
Vamos confirmar nosso gabarito? Letra C. O conflito interno do eu lírico entre a beleza do campo e o sofrimento emocional. O poema sugere um conflito interno do eu lírico, que observa a beleza do campo e do céu, mas está lidando com um conflito emocional que é escondido pelo cenário. Esse contraste entre o externo e o interno é o conflito que move o enredo da poesia. Questão 2. Leia a notícia e responda. Casos de dengue disparam, autoridades alertam para intensificação dos cuidados. As autoridades anunciaram ontem que o número de casos de dengue aumentou significativamente nas últimas semanas. Especialistas alertam que a população deve intensificar os cuidados com o mosquito transmissor e evitar focos de água parada, principalmente nas áreas urbanas, onde o problema é mais grave. O que se pode inferir sobre as medidas sugeridas pelas autoridades no combate à dengue? Letra A. As autoridades sugerem que a população deve esperar por mais informações antes de agir. Letra B. As autoridades pedem que a população tome medidas preventivas imediatas para evitar o aumento dos casos. Letra C. As autoridades recomendam que a população procure imediatamente tratamentos médicos. Ou letra D. As autoridades acreditam que o problema será resolvido sem a ajuda da população. Agora um tempinho para vocês responderem. Vamos confirmar nosso gabarito? Letra B. As autoridades pedem que a população tome medidas preventivas imediatas para evitar o aumento dos casos. O alerta das autoridades é claro ao sugerir que a população deve intensificar os cuidados e evitar focos de água parada, o que indica que as medidas preventivas devem ser tomadas imediatamente para combater o aumento dos casos de dengue. Questão 3. Leia o trecho e responda a pergunta. O relógio marcava quase meia-noite quando Pedro recebeu a ligação. O som do telefone parecia mais alto naquela hora silenciosa e um arrepio percorreu sua espinha ao ouvir a voz do outro lado da linha. Qual o efeito de sentido causado pela expressão "o som do telefone parecia mais alto naquela hora silenciosa"? Letra A. A expressão transmite uma sensação de tranquilidade e calma. Letra B. A expressão cria a ideia de que a situação é normal e sem grande importância.
Letra C. A expressão intensifica a tensão e o mistério do momento, sugerindo algo importante ou perigoso. Letra D. A expressão sugere que Pedro está em um ambiente ruidoso e caótico. Agora um tempinho para vocês responderem. Vamos confirmar nosso gabarito? Letra C. A expressão intensifica a tensão e o mistério do momento, sugerindo algo importante ou perigoso. A expressão "o som do telefone parecia mais alto naquela hora silenciosa" sugere que o momento é carregado de tensão, pois um som normalmente comum se torna mais notável em um ambiente quieto. Isso cria um efeito de suspense e mistério, indicando que algo importante ou até perigoso pode estar prestes a acontecer. Passamos pelas questões, agora é o momento de resumir as lições. O que aprendi hoje? Reconhecer o efeito de sentido de uma palavra ou expressão nada mais é do que entender como a escolha de uma palavra muda o efeito, como o texto é compreendido. E algumas palavras deixam o texto mais engraçado, mais triste, mais sério, mais leve e por aí vai. A escolha dessas palavras não é por acaso. Identificar o conflito do enredo e os elementos da narrativa é descobrir qual é o problema principal da história, ou seja, o conflito, e reconhecer quem são os personagens, onde e quando a história acontece, o que acontece com eles, como isso acontece, como a história termina e por aí vai. Beleza? E por fim, inferir informações implícitas é descobrir algo que o texto não diz diretamente, mas que dá para entender lendo com atenção. É como ler nas entrelinhas. Curtiu a aula de hoje? Então que tal continuar aprendendo com a gente? Acesse o nosso canal no YouTube pelo link ou pelo QR Code na tela. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada, nenhum conteúdo que foi preparado especialmente para você. Vem muita coisa boa por aí para reforçar e expandir o seu aprendizado. Mas por hora, preciso ir. Até a próxima!